Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo, claro, estou professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, certo? Vejamos o que temos para a nossa aula de hoje. Aula de número 58, objeto de conhecimento, números racionais na forma decimal e finita, detalhamento, adição e subtração com números racionais na forma decimal. Muito bem, meus queridos alunos, já sabemos o que vamos estudar, então vamos à aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula. Lembrando que vamos abordar aqui o conteúdo de adição e subtração com números decimais, certo? E aí vamos relembrar, olha só. A adição, na cartela aqui, observe só aqui, temos aqui a cartela. A adição é o processo matemático de juntar duas ou mais quantidades. Isso é adicionar. Tá legal? Isso é a definição, é o conceito. E subtração? Subtração é o processo de retirar uma quantidade de outra. Tudo bem? Então, nesta aula vamos abordar essas duas operações matemáticas, mas no universo aqui dos números racionais. Tá legal? E aí, pessoal, para começarmos essa nossa conversa aqui, sobre adição e subtração com números decimais, que são números racionais, escrito na forma decimal, vou trazer para você aqui um vídeo a título de curiosidade, para que possamos então aí dar uns procedimentos aqui na nossa aula. Acompanhe aí o vídeo. No vasto e misterioso cosmos, onde as estrelas brilham como diamantes na escuridão, há uma medida que nos ajuda a compreender a imensidão do universo, o ano-luz. Mas o que é um ano-luz? Bem, imagine que a luz, essa velocista do universo, pode viajar incrivelmente rápido. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano viajando a essa velocidade estonteante. Então, quando olhamos para o céu noturno e vemos uma estrela que está a, digamos, 10 anos-luz de distância, estamos vendo a luz que saiu dessa estrela há 10 anos. É uma medida que nos ajuda a compreender a vastidão do espaço e a perceber quão longe estão os astros que pontilham o céu. O ano-luz, uma unidade de medida que nos lembra quão magnífico e infinito é o cosmos que habitamos. Muito bem, pessoal. Agora, depois dessa viagem no espaço, e que vocês agora passaram a perceber, a saber, uma das medidas que são muito importantes, que é uma medida muito importante, que é o ano-luz. E aí, meus queridos alunos, com base nessa informação, nessa viagem no universo, no espaço, nós iremos também aqui, fazer uma viagem mais dentro do universo das operações de adição e subtração com números decimais. Tudo bem? Então, observe aqui que eu tenho aqui na cartela. Olha só. Adição com números decimais. Olha, trazendo ao contexto da viagem ao espaço, imagine que você está em uma expedição espacial explorando planetas distantes. Para registrar as distâncias percorridas com precisão, você precisa usar números decimais. Então, ele te coloca aí nessa situação, tá bom? Onde você está aí em uma missão espacial, tá legal? E vamos fazer aí cálculo com algumas medidas, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui porque, olha só, desvendando a adição. A adição de números decimais é como somar as distâncias de suas viagens espaciais.
alinhando os vírgulas. Deixa eu marcar aqui, tá, pessoal? Marcar o que é importante na hora de fazer a operação, tá bom? O professor vai repetir aqui, tá? A adição de números decimais é como somar as distâncias em suas viagens espaciais. Alinhando as vírgulas, tá legal? Então, alinhando as vírgulas e somando cada casa decimal. Décimo com décimos, centésimos com centésimos e assim por diante. Bom, vamos praticar com alguns exemplos intergalácticos. Olha só, olha os exemplos que o professor trouxe aqui, lembrando do contexto da nossa aula, né, de uma viagem aí no espaço. Vejam só, viajando 4,2 anos-luz, 4,2 anos-luz e mais 1,7 anos-luz, qual a distância total percorrida? Bom, pessoal, eu quero chamar a atenção aqui, ó, que olha só, nesse nosso enunciado, viajando 4,2 anos-luz e mais 1,7 anos-luz, perceba que as distâncias estão representadas por números decimais, tudo bem? Além disso, perceba que tem uma palavra mágica aqui no nosso enunciado, ó. Mais, está dizendo que nós vamos adicionar essas distâncias. Tá legal? E aí, ó, na definição anterior, o professor falou para você que para somarmos números decimais, nós vamos escrever, vamos alinhar as vírgulas, né? E somar décimo com décimo, centésimo com centésimo, parte inteira com parte inteira e assim sucessivamente. Tá legal? Então, vem comigo, bora praticar aqui, ó. Vamos resolver então essa situação? Qual a distância total da jornada, hein? Então, pessoal, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos, ó, 4,2, o professor vai colocar aqui, ó, 4,2 anos-luz, mais 1,7. Atenção, ó, 1,7. Cuidado na hora de colocar os números, porque você precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, senão a coisa vai dar errado, o teu cálculo vai dar errado. Depois disso, alunos, é só somar, tá bom? Fazer aquilo que você já está acostumado a fazer, né? Só somar agora. Ficamos então ó, com 2 mais 7, que a resposta é 9, e 4 mais 1, que a resposta é 5. Aí, olha, atenção aqui, ó, só repete a vírgula. 5,9, a nossa resposta então, 5,9 anos-luz. Certo? Agora, olha só, vamos continuar, né, a nossa viagem intergaláctica aqui, né, dentro do nosso contexto aqui da nossa aula, tá bom? Porque eu tenho mais uma situação, problema, que relaciona também a ideia aí de ano-luz, tá bom? Essa distância gigante, essa distância imensa que você viu aí no iniciozinho da nossa aula com o VT, tá legal? Então vem aqui comigo porque tem mais uma situação, problema, né? Imagina aí que você continua essa viagem intergaláctica e aí temos a seguinte situação, problema. Vejam só. Agora é só a situação. Navegando 3,4 anos-luz e depois 0,52 anos-luz, qual a distância total da jornada? Primeiro, pessoal, tu tem que olhar para a situação que nós temos aqui, ó, e tem que perceber qual operação deve ser realizada, tá bom? E aí presta atenção, navegando por 3,14 anos-luz e depois 0,52, essa ideia aqui, ó, quando falou assim, ó, e depois, ele está dizendo, ó, soma, tá bom? Adicione 0,52 anos-luz. Qual a distância total da jornada? Você aprendeu, né, que para calcular a distância total, você vai fazer uma soma e, em especial, você vai escrever os números decimais, levando em consideração a posição da vírgula, certo? De modo que fique vírgula embaixo de vírgula. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui, ó, 3,14, o professor vai colocar aqui, ó, 3,14, e olha só, mais 0,52, certo? Vamos adicionar. E aí a gente vai somar décimo com décimo, centésimo com centésimo, décimo com décimo, e a parte inteira com a parte inteira, tá bom? O professor falou, vai somar aqui, ó, centésimo com centésimo, décimo com décimo, e parte inteira com parte inteira, e vai apenas repetir a vírgula. Somente isso, ó.
E aí, vamos então, ó, 4 mais 2, a resposta é 6. 1 mais 5, o professor está falando aqui, ó, 1 mais 5, a resposta também é 6. E aí, agora o professor está falando aqui, ó, 3. Opa, não é esse rapaz aqui, o sinalizador. 3 mais 0, a nossa resposta aqui é 3. E perceba que nós temos a vírgula, né? Vamos aqui, ó, repetir a vírgula, tá legal? Então, fazendo esse cálculo, nós temos entre 3,14 mais 0,52 é 3,66. Como estão trabalhando com anos-luz, então a resposta aqui, anos-luz. Então, tracinho aqui para separar. Beleza? Bom, vamos continuar porque a nossa aula aborda, nessa aula vamos abordar adição e subtração, tá bom? Então, vamos agora fazer a subtração com números decimais. Vamos ver alguns detalhes aqui da subtração com números decimais, tudo bem? Então, acompanhe aqui comigo na cartela. Vejam, desvendando a subtração. A subtração de números decimais é como ajustar a rota da sua nave espacial. Olha só que legal. Imagina que você está fazendo uma viagem aí no espaço, né, no cosmos, e aí a subtração de números decimais é como ajustar a rota da sua nave espacial. Alinhamos as vírgulas e subtraímos cada casa decimal. Décimo de décimo, centésimo de centésimo e assim por diante. Vamos praticar com alguns desafios cósmicos? Vamos lá então? Bora lá? Vem aqui comigo. Exemplo. Sua nave espacial já percorreu 8,3 anos-luz. 8,3 anos-luz. Mas precisa ajustar a rota e diminuir. Opa! Diminuir, pessoal. Diminuir nos remete à ideia de subtração, tá bom? Então, diminuir 2,4 anos-luz. Tudo bem? Então, qual a nova distância percorrida? Bom, pessoal, para fazer a subtração, pessoal, não tem mistério não, tá bom? É só você cumprir o que diz a regra. Com a regra que o professor tem bem aqui, ó. Alinhamos as vírgulas e subtraímos cada casa decimal. Décimo de décimo, centésimo de centésimo e assim por diante, tá legal? E aí, claro, tem que repetir a vírgula no final, né? Na mesma direção que vai estar lá quando nós armamos a operação. Beleza? Então, dito isto, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos resolver a nossa situação, problema aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 8,3 ano-luz e vamos subtrair 2,4. Perceba que quando o professor está armando aqui a conta, né, armando aqui a operação para ser resolvida, perceba que eu levei em consideração, ó, a posição da vírgula, tá bom? Vírgula embaixo de vírgula, certo? Dito isto, como a nossa questão fala que é diminuir, então, claro, nós sabemos que estamos diante de uma subtração. Tá legal? E aí, pessoal, tem que ficar esperto na hora de subtrair, porque tem uma regrinha básica, tá bom? Sempre, falar em uma linguagem bem culta, tá bom? Sempre o número que está aqui em cima, ele deve ser maior do que o número de baixo, para você subtrair. Em outras palavras, é isso, tá bom? Sempre o minuendo tem que ser maior do que o subtraindo. Mas aqui tu percebe, ó, que 3 é menor que 4, certo? Então, nós vamos usar um artifício, um recurso da matemática, que é emprestar, né? Emprestar um número aqui do 8. Vamos emprestar aqui, ó. Vamos marcar aqui. Ó, o 8, vou emprestar uma unidade. Opa, ficou muito fino o nosso traço. No 8 eu vou emprestar uma unidade. Agora eu vou ficar aqui com 13. Vou emprestar uma unidade, ficar com 13. E o 8, pessoal, como eu emprestei aqui, né, uma unidade aqui para casa dos décimos, né? Então aqui era 8, aqui vai ficar valendo de 7. Tá legal? E aí, pessoal, vamos fazer o cálculo. Agora sim, ó. 13 menos 4, a resposta é 9. Opa. A resposta é 9. E 7 menos 2, a resposta é 5. Ficamos, então,
com 5,9, tá legal? Como nós estamos tratando de uma viagem espacial, né? Você está lá na nave espacial e precisou diminuir a rota, a nossa resposta vai ficar, então, 5,9 ano-luz. Beleza? Vamos continuar porque tem ainda um exemplo 2. Vejamos aqui o que nos aguarda aqui no exemplo 2. Olha só, você continua a viagem aí na sua nave espacial, né, aí no espaço, e aí, olha a seguinte situação. Você já viajou 7,12 ano-luz, mas precisa desviar da rota e diminuir, subtração, tá bom? E diminuir 1,8 ano-luz. Qual a nova distância percorrida? E aí nós vamos armar esta operação, tá legal? E aí nós vamos então fazer a subtração, tá legal? Então, vamos pegar a distância que você já viajou, tudo bem? Vamos ter então aqui, ó, 7,12, tem aqui, ó, 7,12, e vamos subtrair 1,8, com detalhe, ó. Não esqueça de colocar vírgula embaixo de vírgula, então vai ficar assim, ó, 1,8, vírgula embaixo de vírgula, e vamos subtrair. Tá legal? E aí, pessoal, quando não tem nada aqui embaixo, nós podemos completar as casas decimais com zero. Não vai influenciar em nada na nossa resposta, mas nós podemos completar as casas decimais. Tudo bem? Então, agora vamos fazer a subtração, ó. Nós temos aí para fazer, ó, 2 menos 0. Aqui, ó, 2 menos 0. A resposta é 2. Novamente, eu quero chamar a atenção aqui, ó. 1 menos 8. Lembra que em qualquer operação de subtração, seja com números decimais ou com números naturais, o minuendo, né, o número de cima, tem que ser sempre maior do que o subtraindo, tá legal? Então, olha o detalhe. O passo que você vai fazer, você vai emprestar, né, um número, uma unidade do número que está à sua esquerda. No nosso caso aqui é o número 7. E aí nós vamos emprestar do número 7 uma unidade dele aqui, ó. Tá bom? Ficamos então aqui com 11 e o 7 vai ficar valendo de 6. Tá legal? Na verdade, nós emprestamos aí 1/10, né? Lá no nosso número, tá bom? Bom, mas vamos fazer a subtração considerando, né, desconsiderando a ideia da vírgula, e vamos fazer como nós já estamos acostumados a fazer, tá bom? Então, emprestamos 1 do 7, o 7 ficou valendo de 6, e agora o que nós tínhamos 1, agora nós temos 11. E aí, pessoal, 11 menos 8, a resposta é 3, tá legal? 11 menos 8, 3. E 6 menos 1, a resposta é 5. Ficamos, então, com 5,32. Como nós estamos trabalhando com ano-luz, está aqui a unidade, né? Anos, né? Anos-luz. Beleza? Bom, pessoal, dito isto até aqui, tem mais uma outra situação, problema. Nós já fizemos a nossa viagem pelo Cosmo, fizemos os cálculos aí da nossa nave espacial, com a nossa nave espacial. Agora, olha só, nós vamos fazer, tem aqui mais uma situação, problema, que também nós vamos utilizar os números decimais, tá bom? Utilizar a operação de adição e subtração com números decimais. Acompanhe aqui comigo. Professor Paulo, sempre atento às suas necessidades, abastece seu carro regularmente para garantir que nunca falte combustível em seus compromissos. No primeiro abastecimento do mês, ele adiciona 45,3 litros ao tanque. No segundo abastecimento, o professor Paulo coloca mais 38,7 litros. E no terceiro e último abastecimento do mês, são adicionados 42,5 litros ao tanque. Após os 3 abastecimentos, o professor Paulo faz as contas. Qual foi a quantidade total de combustível que o professor Paulo colocou no carro durante o mês? Então, pessoal, vamos verificar então, né, quanto que o professor Paulo gastou aí, né, consumiu aí de combustível aí no carro durante esses 3 abastecimentos. Vem aqui comigo. Vejam só. Temos aqui a situação problema, primeiro abastecimento 45,3 litros
no segundo 38,7 litros e no terceiro 42,5 litros. Tá legal? E aí, pessoal, nós vamos então ter que fazer esta soma, tá legal? E aí, vem aqui comigo, porque ele quer saber o total que ele gastou no mês, tá bom? Então, é claro que nós estamos diante de uma soma. Lembrando que para somar, devemos colocar sempre vírgula embaixo de vírgula, né? Na hora de nós armarmos as contas, né? Armarmos a operação de adição ou subtração com números decimais. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Primeiro abastecimento, 45,3. Segundo abastecimento, 38,7. E no terceiro abastecimento, 42,5. Tudo bem? E a gente vai somar, certo? E aí, vamos fazer as contas então, ó. Na casa dos décimos, nós temos aqui, ó, 7 mais 3, 10, mais 5, 15. Aí você deve lembrar, ó, deixa o 5, sobre 1. Tudo bem? E aí, vamos continuar agora a nossa operação, ó. 5 mais 1, 6, 8 mais 6, 14, 14 mais 2, 16. Então, deixa o 6, sobe 1. E aí, continuando a nossa operação, ó, 4 mais 1, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 4, 12. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta, aqui, ó, 12. Não esqueça de colocar a vírgula. Então, colocando a vírgula, ficamos com 126 litros,5. Quer dizer, então, né, que o professor Paulo, ao longo desse mês, ele gastou aí 126 litros,5, 126 litros e meio de combustível. Beleza? Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo, aqui as nossas aplicações, aqui sobre adição e subtração com números decimais, porque eu tenho mais uma situação, um problema ainda, para que nós possamos resolver utilizando aqui as operações com números decimais. Vejam só a situação que o professor trouxe aqui, ó, a medida das alturas do professor Emerson e do professor Paulo. Vejam só. Aqui, ó. E agora? Temos aí a informação aí das alturas do professor Paulo e do professor Emerson. Olha só. Professor Emerson, ele mede 1,85 centímetros e o professor Paulo 1,72 centímetros. Bom, comparando já as imagens, você já consegue dizer aí, né, quem é o mais alto, né? Mas, enfim, o nosso objeto de estudo é fazer alguns cálculos utilizando aí as informações aí das alturas do professor Emerson e do professor Paulo. Beleza? Então, vejam só o que nos aguarda. Vem aqui, ó. Bom, já sabemos que o professor Emerson, né, de acordo com as medidas que nós fizemos, o professor Emerson mede 1,85 metros, ou em outras palavras, 1,85, ou melhor, 185 centímetros, tá bom? Mas vamos aceitar aí em metro, 1,85 metros de altura, e o professor Paulo mede 1,72 metros. Pergunta: qual é a soma das alturas dos professores? Ele, Paulo, e do professor Emerson. Somar números decimais. Nunca esqueça que ao armar a operação, você sempre deve deixar vírgula embaixo de vírgula. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui a altura do professor Emerson, certo? O professor Emerson, ele mede 1,85 metros. E o professor Paulo, 1,72 metros. E nós vamos, ó, somar. Fica esperto, percebe que o professor deixou alinhado aqui as vírgulas, tá bom? A vírgula ficou meio esquisitinha, né? Vamos apagar, está muito grande. Melhorou. Vírgula embaixo de vírgula, agora é só fazer a conta para saber a soma das alturas dos professores, ó. 5 mais 2. 5 mais 2 é 7.
Aí vamos falar agora bem aqui, ó. 8 mais 7, 15. Aí lembra, você vai deixar o 5, porque o 7 é 15, deixa o 5 e sobe 1, ó. Agora nós ficamos aqui, ó. 1 mais 1 é 2, mais 1, 3. Tá legal? Então nós temos aqui, 3. Vou repetir a vírgula, tá bom? Vou melhorar aqui, ajeitar aqui o nosso sinal da operação, porque nós estamos fazendo uma soma. 3,57, pessoal, e a unidade eu vou só repetir aqui, tá bom? Então, 3,57 metros. Então, se somarmos as alturas do professor Emerson com a altura do professor Paulo, nós vamos obter 3,57 metros, beleza? Bom, mas você lembra que a nossa aula é sobre adição e subtração, certo? Então, agora é a vez de nós calcularmos a diferença entre as alturas do professor Emerson e do professor Paulo. Vem comigo, bora calcular então a diferença nas alturas, das alturas entre o professor Emerson e o professor Paulo. Veja só na cartela. O professor Emerson mede 1,85 de altura e o professor Paulo mede 1,72. Lembre, pessoal, na hora de armar essa operação, o número maior sempre deve ser o minuendo e o número menor sempre deve ser o subtraindo. O maior o que fica em cima e o menor o que fica embaixo. Tá legal? Não pode esquecer também que você vai colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, dito isto, veja só, na nossa letra B fala assim, né? Qual a diferença das alturas dos professores? Então, vem aqui comigo, vamos fazer aqui, ó, 1,85 metros, vou botar aqui a unidade, tá bom? Menos 1,72 metros. Passo o traço e vamos fazer a subtração. Desce, no nosso caso, centésimo com centésimo, centésimo menos centésimo, décimo menos décimo, e o número e parte inteira menos a parte inteira, tá bom? Então, vamos fazer 5 menos 2, 3, 8 menos 7, 1, olha a vírgula, repete a vírgula, 1 menos 1, 0. Vou repetir a unidade, tá bom? Porque nós estamos trabalhando em metros. Qual a conclusão que nós temos então aqui? Temos a conclusão que a diferença entre a altura do professor Emerson e do professor Paulo é de 0,13 metros. Tudo bem? Em outras palavras, poderíamos também dizer que é 13 centímetros, tá bom? Mas, no nosso contexto, as unidades estão em metro, então, claro, vamos dar aqui a nossa resposta aqui em metros. Beleza? Bom, pessoal, espero aí que você tenha compreendido aí, né, como nós fazemos aí a subtração, a adição e a subtração aí com números decimais, tá legal? E além de tudo, também você tenha gostado aí da viagem que nós fizemos aí ao longo, né, no universo, a viagem aí intergaláctica, né? E fazemos aí algumas operações matemáticas. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para você nesta aula. Espero que você tenha gostado do conteúdo e, claro, né, acima de tudo, você tenha aprendido um pouco mais de matemática, tá bom? Então, é isso. Aguardarei vocês em um próximo encontro.